Oiê, tudo bom? Se você é novo aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo deste meu canal. Eu sou a Aira, eu sou marqueteira, eu sou nômade digital e eu estou atualmente aqui em Edimburgo, na Escócia. Inclusive, eu quero falar quantos graus está agora. Hoje tá mais quente, tá 6 graus Celsius. Pois é. Eu estou nessa vida nômade faz mais ou menos 5 meses e chegou um momento que eu estava muito animada, que era parar e contar pra vocês o meu roteiro como nômade até agora. Foram vários países em 5 meses, então eu não consigo fazer um compilado de todos eles em um vídeo só. E também eu não quero porque eu não sei se vai ser muito proveitoso pra você do outro lado da tela. Então esse vídeo tem o objetivo de falar só sobre Portugal. Se você quer viajar pra Portugal, então fica aqui que vai ser muito bom pra você. O objetivo desse vídeo então é destrinchar tudo que eu fiz em Portugal. Tanto em relação aos lugares que eu fui, valores, lugares que eu fiquei, pontos turísticos, enfim, tudo isso vamos passar por aqui. Bora lá! Mas antes de tudo, não esquece de curtir esse vídeo e mandar para quem você sabe que quer conhecer Portugal. Eu estou com algumas abas abertas aqui no meu computador. Uma delas é o meu roteiro que eu fiz em Portugal, porque eu tabelei tudo o que eu ia fazer em Portugal. A minha outra aba aberta são os meus orçamentos e o meu gasto, para compartilhar com vocês questões de valor e o que gastamos, né? Onde o filho chora, a mãe não vê. Todas essas abas e muito mais você encontra no link na descrição do meu planejador de viagem do Notion. Ele é um Notion completo para você que quer viajar, seja nacional ou internacionalmente. Sério, ele é meu salva-vidas. Eu cheguei em Portugal no dia 19 de maio e eu fiquei cerca de 5 dias lá em Lisboa. Além de Lisboa, eu fiz Sintra também, o que foi um ótimo dia e uma ótima escolha. Fui de trem, o que foi super fácil também, então se você está pensando em alguma cidade para conhecer além de Lisboa, eu recomendo muito Sintra. Sintra foi muito bom. Eu fiz um voo direto do aeroporto Viracopos até Lisboa. Foi um voo super tranquilo, não deu nenhum problema e cheguei lá no aeroporto central de Lisboa. No aeroporto de Lisboa você tem um metrô que é bem embaixo do aeroporto. Então eu só saí do aeroporto e entrei no metrô. Quando você entra no metrô, você já compra o cardzinho do metrô. Eu comprei o bilhete unitário, o que foi suficiente para eu chegar no meu hotel e colocar as minhas coisas. O hostel que eu fiquei foi o Safe Stay Lisbon. Eu estou colocando mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Foi um hostel bem tranquilinho, ele fica no topo de uma montanha, então assim, foi um pouquinho puxadinho até chegar lá, mas eu acho que todos os hostels são nesse nível mesmo, porque Portugal é sobe ladeira, desce ladeira, que é uma beleza. Eu cheguei um sábado mais ou menos às 11 horas da tarde no hostel. O check-in era só à tarde, então uma coisa muito legal desse hostel é que você pode chegar e colocar as suas coisas em um lugar bem seguro. Depois disso, vai conhecer a cidade. Deixei as minhas coisas no hostel e fui procurar um lugar pra almoçar. Foi uma comida bem tranquilinha, eu andei muito procurando algum lugar, eu tava morrendo de fome. E depois eu fui fazer um erro de fazer um free walking tour por Lisboa. O free walking tour foi maravilhoso e se você gosta de free walking tours, eu sempre agendo os meus pelo site Civitatis. Tem outros sites, outras formas de agendar, mas eu sempre agendo nele, porque é muito rápido, fácil, é de graça, você só paga uma contribuição no final e quanto você quiser, mas isso direto para o guia que você está fazendo. Só que o meu erro foi que eu fiz uma viagem de 10 horas de avião, cheguei, coloquei as minhas malas e fui bater perna. Imagina como eu não estava. Morta. Esta era a pessoa, entendeu? Eu estava muito cansada. E nesse meio tempo do Free Walking Tour, deu horário para eu fazer o meu check-in, então eu desisti do Free Walking Tour no meio, eu estava morta de cansada. Fui pro hostel, fiz o check-in e dormi a tarde inteira. E essa já é a primeira dica que eu posso dar pra você. Se você for pra Lisboa, separa um tempo pra você descansar. Não faça esse mesmo erro de chegar e querer conhecer tudo de uma vez. Lisboa é um sobe e desce de colina, e se você fez uma viagem de 10 horas, o seu corpo está cansado, por mais que você não sinta ele cansado. Então, descanse. Então, no primeiro dia que eu cheguei, depois do Free Walking Tour, eu só dormi. Passando para o segundo dia. O segundo dia foi basicamente eu conhecendo e explorando Lisboa. Um ponto importante é que meu segundo dia foi um domingo. Todos os domingos, independente de onde eu estava, eu ia para uma igreja. Então eu tinha só o período da manhã para fazer alguma coisa e no período da tarde eu fui direto para a igreja. A igreja que eu visitei foi a segunda
Segunda Igreja Batista de Lisboa. Eles foram super acolhedores comigo, eu amei muito o culto, eles são muito legais, muito gentis. E lá na igreja eu fiz uma amizade com a menina, se eu não me engano o nome dela é Suzana, porque eu preciso muito agradecer ela. Ela me perguntou o que eu ia fazer à tarde, eu falei, cara, não sei o que fazer. E ela deu a dica, cara, anda por Lisboa. E ela fez um roteiro pra mim, falou assim, Ara, se você ir por essa rua, à direita, depois à esquerda, você vai visitar esse lugar, nananana. Então eu tive uma guia local que só me deu as dicas de onde eu poderia ir. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei o mapa com ela e a gente colocou no mapa os lugares interessantes pra ir e eu só fui andando por eles. Eu visitei igrejas, eu visitei parques, praças, lugares que eu não tinha colocado na minha planilha, mas que foi sensacional. 2 lugares que eu deixo aqui pra você conhecer é a Catedral de Lisboa e o Miradouro de Santa Luzia. São lugares muito bonitinhos. Lisboa tem vários miradores que você pode colocar no Google Mirador e ir no mais perto que vai valer a pena. No final do dia, eu visitei um lugar que foi o meu lugar favorito em toda Portugal. Calma, que só fui em Lisboa. Em toda Lisboa, que é o Castelo São Jorge. Vamos falar um pouquinho sobre esse lugar, porque eu preciso que você vá nele. Eu amei, sério, foi muito, muito legal. Foi um passeio que eu fiquei muito surpresa de ter ido. O Castelo São Jorge, você consegue comprar o ingresso antes de você ir pra lá. Então eu cheguei com o ingresso já comprado. Se eu não me engano, eu tinha um desconto de idade. Eu tinha 25 anos, então eu consegui fazer essa compra com desconto e eu paguei mais ou menos R$44. Eu imprimi essa comprovação de pagamento e só levei na hora, apresentei e entrei sem pegar nenhuma fila. O Castelo São Jorge você consegue ir a pé do centro de Lisboa, é só você subindo umas ruazinhas. É uma subida, tá bom? Como qualquer coisa em Lisboa, mas vale a pena. O castelo é muito bonito, tem muita história, você consegue ir acompanhando as leituras, o que tá escrito e entender o que foi aquele lugar. Tem um museu de todas as coisas que acharam nas escavações. Você consegue conhecendo os espaços do castelo. Tem muitos pavões naquele lugar. Eu nunca vi tanto pavão solto na minha vida. O que foi muito interessante, confesso. Enfim, eu consegui explorar aquele castelo e no final você pode ver o pôr do sol lá em cima. Gente, que momento maravilhoso, super indescritível mesmo. Foi um momento muito, muito gostoso. Tirei várias fotos lindas, como vocês podem estar vendo aqui. É um passeio que vale a pena. Depois eu voltei pro meu hostel, jantei alguma coisinha e dormi. Terceiro dia de Portugal. Terceiro dia de Portugal, eu decidi ir para Cascais. Mas como assim? Eu falei que era Sintra, mas eu fui para Cascais. Sim, eu mudei de opinião em última hora. Antes de chegar em Portugal, eu estava certa que eu ia para Cascais. Eu tinha visto vídeos como ir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas as pessoas me falaram que ir para Sintra talvez seria mais interessante do que ir para Cascais. Eu não sou boba nem nada, então eu vi os locais e fui para Sintra. Para ir para Sintra é muito simples. Você tem uma estação de trem bem no meio de Lisboa. É só ir até lá e comprar um ticket de ida e volta para Sintra. Uma coisa que eu fiz foi comprar o ticket só de ida e lá em Sintra eu comprei o ticket de volta. Porque você não sabe muito bem quando é que você volta, então não se prende a passagem de trem. Uma dica que eu faço é chegue cedo na estação de trem, porque a fila estava gigante. Eu fiz amizade com 2 meninas no meu hostel e elas também estavam indo pra Sintra, e foi isso que salvou a nossa fila, porque cada uma ficou em uma fila diferente e no final a gente se juntou e comprou aí num lugar e deu tudo certo. O valor do ticket eu tô deixando aqui no vídeo porque eu não estou lembrando quanto que é, mas eu vou pesquisar isso no futuro. E é um trem super tranquilinho, de boa, mais ou menos 40 minutos você está lá em Sintra. Todo mundo desce em Sintra, então não tem como se perder. E se você tiver dúvida, usa o seu celular pra te guiar. Elas tinham agendado um free walking tour em Sintra. Você consegue fazer isso pelo site do Civitatis. Eu não tinha nada agendado, mas eu me juntei com elas. Elas são da Argentina, então elas foram para um free walking tour em espanhol e eu decidi fazer um free walking tour em inglês. No mesmo horário, os 2 grupos saíam praticamente juntos. Foi a melhor coisa que eu fiz em Sintra. Se você for para Sintra, faça o free walking tour. Você consegue conhecer a cidade por si só, mas se você tem um local explicando por que Sintra é maravilhoso, vai mudar a sua percepção da cidade. Isso pra qualquer cidade que você vai. A gente fez um free walking tour que demorou mais ou menos 1h30, 2 horas. A gente passou por quase toda a cidade a pé. O nosso guia era português, ele contava todas as coisas, todas as histórias, as fofocas do lugar.
Tem muitas questões da natureza, porque Sintra é um espaço ecológico muito importante para Portugal e para o mundo. Então esse Free Walking Tour valeu muito. E ao mesmo esquema, você contribui no final o quanto você achar necessário. E naquele Free Walking Tour eu fiz amizade com 3 brasileiras super figuras maravilhosas. A gente saiu pra conhecer um pouquinho mais de Sintra, a gente almoçou juntas e elas foram as amigas da viagem. Vou colocar uma fotinho nossa aqui porque saudade de vocês. Em Sintra você tem alguns passeios famosos que as pessoas sempre vão. O primeiro é o Palácio Nacional da Pena. Esse palácio é o das fotos mesmo, é o colorido lá em cima bonitão. A gente não conseguiu entrar no Palácio Nacional da Pena, o que foi uma grande pena. A gente foi até ele, só que não tinha mais ingresso, estava esgotado. A gente tinha pouco tempo, enfim, não conseguimos entrar no palácio. Mas fomos para a nossa segunda opção, que foi o Castelo dos Mouros. Maravilhoso! O Castelo dos Mouros é literalmente um castelo absurdo de gigante. É como se fosse uma pequena cidade mesmo. O ingresso está mais ou menos 6 euros. Você compra na entrada, tira o ticket, recebe o ticket e entra. É maravilhoso. As paisagens, as pedras, como eles construíram as coisas. Você não entende como que aquilo está naquele lugar, sabe? E ainda mais com aquelas minhas amigas brasileiras, foi um passeio sensacional. A gente subiu todas as partes que a gente podia. Visitamos os becos, os cafés, enfim. Foi um passeio muito, muito legal. Então fica aí essa dica para Sintra. Do castelo nós descemos andando até a estação de trem. E foi uma caminhada, viu? Foi uma caminhada. Digo que foi mais ou menos uns 25, 30 minutos andando, mas não tinha como a gente pegar um transporte público lá de cima até embaixo, porque tava meio caro. A gente não queria e tinha disposição. Mas vale a pena, o trajeto é muito legal. Quarto dia de Portugal. Quarto dia de Portugal, eu fui para Belém. Passeio clássico, mas eu super recomendo vocês irem para Belém. A única coisa que eu fiz foi pegar um ônibus de onde eu estava até Belém, que é super tranquilo, super fácil de entender, a não ser que você se perca como eu fiz. Mais detalhes, eu acho que eu não prestei atenção no GPS. O ônibus que ia para a direita era o mesmo ônibus que ia para a esquerda e eu peguei o do sentido contrário. Mas assim, é fácil, entendeu? É fácil. Em Belém, eu vi o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém e comi o famoso pastel de Belém, que encontrei melhores em Lisboa, mas isso assim é detalhe. Depois de visitar esses 2 lugares, eu fui num lugar muito famoso que está em Belém, que é o Mosteiro dos Jerônimos. E eu queria muito entrar naquele lugar. Sério, era um lugar que eu estava muito animada para ir. Só que quando eu cheguei no Mosteiro dos Jerônimos, tinha toda uma comissão dos exércitos, entendeu? Tinha a marinha, tinha a aeronáutica, tinha o exército normal, que eu não sei os nomes. Por quê? Porque o presidente de Portugal estava lá. Olha só, eu conheci o presidente de Portugal. Estava o presidente de Portugal e o presidente da Argélia. E eles iam conhecer o Mosteiro dos Jerônimos. Então, no momento que eu queria visitar, o presidente estava visitando. Eu precisei comer o pastel de Belém, visitar a cidade, almoçar o melhor bacalhau da minha vida. Mas depois eles liberaram o mosteiro e a gente foi conhecer. Na fila eu fiz amizade com uma menina dos Estados Unidos. A gente virou amigas assim, olha... que ela tem história, hein? Tem história com essa menina. Uma coisa que a gente fez foi comprar o ingresso na fila mesmo. Talvez saia um pouquinho mais caro, mas vale a pena, gente, vale a pena. Estou colocando aqui também o valor do ingresso do Mosteiro dos Jerônimos, porque eu não lembro. Foi um passeio muito legal, a gente fez amizade com outros 2 caras da França. Conhecemos o mosteiro, ele é muito lindo. Tirou boas fotos que eu estou colocando aqui. Eu anotei aqui porque eu queria conhecer o Museu Nacional de Arqueologia, que fica junto com o Mosteiro dos Jerônimos. Meu Deus, quanto nome. Só que eu não consegui. Eu não sei se estava fechado, se, enfim, como que estava o esquema de visitar, mas não deu certo pra visitar esse museu. E tudo bem, porque foi uma tarde maravilhosa. Voltei pra Lisboa, o que foi mais ou menos uns 20, 30 minutos. Passei por lá, foi muito gostoso esse final de tarde. Aproveitei a cidade, comi algumas coisinhas. Fiz vídeos pra vocês no Instagram, você consegue me seguir no link aqui na descrição. Mas eu estava muito cansada de Belém. Cheguei no meu rosto e dormi depois. O quinto dia de Portugal basicamente não foi muita coisa, porque eu tinha que pegar um voo para Madrid, e Madrid eu vou deixar para outro vídeo. Então a única coisa que eu fiz foi tomar um café da manhã legal, arrumar as minhas coisas e me preparar para a próxima viagem. Vamos falar de gastos finais? Vamos!
Então vamos lá com a ajuda da minha colinha. Ponto importante é que eu estou convertendo tudo pro 5,5, que era mais ou menos a cotação do euro na época. Passagem de ida para Portugal eu gastei R$ 1.700. Internet em Portugal eu comprei no aeroporto, o que foi um erro absurdo. No aeroporto é mais caro e se você andar pela cidade você acha chip mais barato, tá bom? Então, internet em Portugal eu gastei R$ 132, que não foi muito bem em Portugal, mas durou aí Portugal e Espanha. Transporte em Portugal eu gastei no total de R$ 90. Isso assim, com todos os metrôs, ônibus, bondinhos, trens, de toda essa viagem que eu falei pra vocês. Alimentação em Portugal eu gastei cerca de R$ 500. E eu comi pastel de Belém até dizer chega, viu? Então assim, vai. Pra você ter uma noção, a média de pastel de Belém é entre R$1,50, R$2... tá nessa faixa. Todos os passeios em Portugal, inclusive ingressos de lugares, o dinheirinho dos guias no final, tudo isso eu gastei cerca de R$ 190. Vou colocar também aqui o meu seguro viagem, que está incluso cobertura com a Covid. Eu gastei nele R$ 292. Ah, tem o valor da hospedagem que eu também não lembro, mas eu estou colocando aqui o valor total que eu paguei nesses 4, 5 dias. E o total incluso a passagem de avião e o seguro foi esse valor que você está vendo aqui na tela. E aí, achou caro ou barato? Uma outra coisa muito importante, talvez valha um vídeo à parte, é o Lisbon Card. Se você está pensando em ir para Portugal, você consegue fazer um cartão de Lisboa, onde você paga por hora. Tem 24, 48 e 72 horas, se não me engano. E ele te dá acesso a todos os transportes da cidade e uma lista de lugares que você pode entrar de graça. Vale a pena você fazer uma pesquisa se compensa ou não fazer esse Lisbon Card para a sua viagem. Ele é super prático e fácil de fazer. Eu fiz esse Lisbon Card por 48 horas e me economizou muitos dinheiros, além de que eu entrei em vários lugares também de graça com esse Lisbon Card. Uma coisa legal de fazer é você calcular quando que você começa de fato a usar ele. Digo em questão de horas. Porque se você começar a usar à tarde, você tem 48 horas para terminar à tarde de usar aquele cartão. Entendeu? Ele pode ser muito útil para sua viagem, mas se você não for usar muitos transportes, se você não for entrar em muitos lugares que estão na lista do Lisbon Card, talvez não valha a pena. E dica, tá bom? Esse cartão tem quase todas as cidades importantes da Europa. Vale a pena você checar na cidade que você está indo. Esse foi um resumão de tudo que eu fiz em Lisboa e olha que tem muito mais coisa ainda. Eu conheci outros diversos lugares na cidade que não daria tempo para contar aqui, mas eu deixei algumas imagens e fotos no decorrer do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lisboa é uma cidade muito legal e que vale a pena você visitar. Próximo destino então é a Espanha. Vejo você então no próximo vídeo ou nas redes sociais do lado. Beijos e até mais. Tchau!